Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão e minha irmã. É uma alegria muito grande poder estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho. Eu, Padre Everson, e nós aqui da Obra Evangelizar estamos em festa. Estamos na semana da festa de Jesus das Santas Chagas. Você está nos acompanhando aí de casa, está vendo que temos toda uma programação especial desde segunda-feira, missas, orações, adorações, programas, tudo isso nos levando para que a gente tenha uma intimidade maior com Jesus das Santas Chagas e a gente possa fazer essa experiência de entrar nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a palavra não poderia ser diferente. Nós vamos refletir a palavra de Deus olhando para as chagas redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique aqui junto conosco para meditarmos a palavra de Deus nesta manhã de quarta-feira, nesta quarta-feira da semana da festa de Jesus das Santas Chagas. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregastes em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curastes da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito destes sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. E nesta manhã nós queremos pedir que Jesus das Santas Chagas alcance você, alcance o seu coração, alcance a sua família. Nós olhamos aqui para esta imagem de Jesus das Santas Chagas e vemos as suas chagas resplandecentes, chagas de amor, chagas de salvação. E hoje nós vamos falar sobre a chaga do pé direito de Jesus. E vamos trabalhar a questão da fé, pedindo que esta chaga de Jesus conceda a nós a graça da fé, a graça de sermos transformados, de sermos homens e mulheres de fé, que creem na palavra de Deus, que creem em tudo aquilo que o Senhor fez, em tudo aquilo que o Senhor ensinou. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, a pegar a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo 45. E o nosso tema é fé, a chaga do pé direito. A chaga do pé direito de nosso Senhor Jesus Cristo. As chagas de Jesus, elas são um sinal do amor de Deus por cada um de nós, mas também são um sinal do preço que Jesus pagou por cada um de nós. Quando nós olhamos de maneira especial hoje, nós queremos olhar para essa chaga do pé direito de Jesus e pedir que pelos méritos desta chaga do pé direito, que foi crucificado lá na cruz, que o Senhor conceda a cada um de nós a graça da fé. Lembrem o que Jesus nos ensina também nos evangelhos, que nós devemos pedir a fé. Ele fala, vocês precisam ter fé. Muitas vezes Jesus repreende os discípulos dizendo, homens que não têm fé, homens de pouca fé, peçam ao Senhor a graça da fé. E nós continuamente devemos pedir nas nossas orações a graça da fé. E a chaga do pé direito de Jesus nos ensina sobre a virtude da fé, a confiança total em Deus. Porque é isso, quando nós temos fé em Deus, nós confiamos em Deus. Nós depositamos a nossa confiança,
nós depositamos a nossa esperança, tudo nós colocamos na mão de Deus. E como podemos viver melhor em nosso dia a dia a virtude da fé? A fé é um dom de Deus que permite ao homem acreditar em Deus e em tudo aquilo que Deus revelou. Primeira coisa, a fé é um dom, é algo que Deus concede, e não é mérito nosso. Nós não temos mérito, nós não podemos comprar a fé. Não podemos ir lá no banco com tanto dinheiro e dizer, não, eu quero comprar uma porção de fé. Não, a fé é graça, a fé é dom gratuito, que Deus derrama nos nossos corações através do Espírito Santo. Mas vamos escutar a palavra de Deus nessa manhã, que é tirada do evangelista São João, no capítulo 6, no versículo 45. No 44, Jesus vai dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Agora, versículo 45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez eu vou repetir esse versículo, porque esse versículo faz com que a gente possa nos aproximar de Jesus. E mais do que nos aproximar de Jesus, entrar dentro da chaga de Jesus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Automaticamente, quando nós escutamos o Pai no nosso coração, na nossa vida, quando nós escutamos Deus Pai nos atrai até o seu Filho Jesus. Mas nós estamos falando, meu querido e minha querida, a respeito da fé. A fé como um dom que nos é dado, como dom de Deus, eu dizia. Esta é a fé divina. Quando nós falamos da fé, nós entramos na questão das virtudes teologais. O que é isso, padre? Virtudes teologais são aquelas virtudes que nos aproximam de Deus. E aí nós precisamos retomar a nossa catequese batismal. Porque quando nós falamos de virtudes teologais, nós estamos falando de 3 virtudes. Quais são essas virtudes? Quais são as 3 virtudes teologais que nós estamos falando? Nós estamos falando da virtude teologal, da fé, da esperança e da caridade. Essas virtudes nos são dadas, ou melhor, como diz a teologia, elas são infundidas em nós através do batismo. Então todos nós que somos batizados, nós temos essas virtudes. Deus nos deu, é um presente que Deus nos dá. Mas esse presente que Deus nos dá, não pode ser um presente que a gente acha a caixa tão bonita e guarde o presente e não queira usar. Muitas vezes acontece isso. Deus nos deu essas virtudes e a gente guardou essas virtudes e não usou mais essas virtudes. Então, as virtudes que Deus nos concede no batismo são essas 3. Sempre que vocês ouvirem falar de virtudes teologais, são 3 virtudes que todo cristão tem. Virtude da fé, da esperança e da caridade. Caridade aqui equivale ao amor. Hoje nós queremos falar da virtude da fé. São Tomás de Aquino vai falar que é próprio do ser humano crer. Uma pessoa, ela tem fé. Então, antes de nós falarmos do aspecto da fé divina, da fé teologal, existe uma fé a nível de pessoa. Existe uma fé humana. Todos nós temos fé. Mesmo aqueles que dizem que não têm fé, mesmo aqueles que dizem que não creem em nada, em alguma coisa eles creem, porque é próprio da nossa natureza, vai dizer, como eu falei, Santo Tomás, é próprio da nossa natureza crer. Então, se um ser humano não crê em nada, significa que a sua virtude está um pouco difícil, significa que ainda não desenvolveu a sua humanidade, porque nós somos chamados a crer. Existe a fé a nível humano. Nós cremos em muitas coisas. Em muitas coisas nós cremos a respeito da fé. Por exemplo, você crê que você está sentado, quem sabe, aí no sofá, e que embaixo do seu sofá não tem nenhuma bomba. Quem diz isso que não tem nenhuma bomba? É o fato de você crer. Você não foi conferir lá. Você crê no amor do seu pai e da sua mãe? Você crê. Você não viu o amor, porque o amor a gente não consegue ver. O amor é algo também que passa pela fé. Não é? Uma pessoa que não tem fé, uma pessoa desconfiada da vida, é uma pessoa que tem medo de tudo.
Imagina se você não acreditasse, se você não tivesse fé no arquiteto que fez aí a sua casa, que fez aí o lugar onde você está trabalhando. Quem sabe você nem entraria nesse lugar porque você ficaria com medo que caísse tudo. Então, esse é o primeiro nível da fé. Todo mundo tem fé, todo mundo acredita. E a fé é justamente isso, é aquilo que eu não vejo, mas eu acredito, não é? Esse é o primeiro nível. Depois, o segundo nível da fé, aí nós entramos na questão da virtude teologal. É quando Deus nos concede a graça de crer nele e em tudo aquilo que ele nos revelou. Por isso hoje nós meditamos a palavra de Deus dizendo que todo aquele, como vai dizer a palavra, não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse viu o Pai. Veja bem, então o Evangelho continua nos dizendo, aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Então nós vamos até Jesus. Mas como que nós podemos ir até Jesus? Como nós podemos ir até Jesus? Nós podemos ir até Jesus através da fé. É a fé quem nos ajuda a irmos até Jesus e acreditar em tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Esse é o gesto bonito que a fé nos faz. E quando nós olhamos para a fé, essa fé que vem de Deus, essa fé que é depositada no nosso coração e na nossa vida, essa fé transforma o nosso coração e transforma a nossa vida. Mas como que nós podemos adquirir a fé? Nós podemos adquirir a fé através da oração e da comunhão com Deus. Quando eu tenho fé e comunhão com Deus, através da oração, eu consigo então abraçar a fé que foi depositada no meu coração e na minha vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, meditando a palavra de Deus. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, meditando a Palavra de Deus, nesta quarta-feira, nessa semana da festa de Jesus das Santas Chagas. Hoje estamos meditando a virtude da fé, que é uma virtude teologal, pedindo a Jesus das Santas Chagas e pelo mérito da chaga do pé direito de Jesus, que nos conceda a graça da fé, de sermos homens e mulheres de fé, que acreditam, que creem e que aderem a tudo aquilo que Deus nos ensinou através do seu Filho Jesus Cristo. Mas eu quero deixar um recado especial para você, que é da Peregrina Brasil. A peregrinação para Turquia e Grécia, com o Padre Reginaldo Manzotti. Começa no dia 1º de outubro de 2025. E você vai conhecer os caminhos de São Paulo Apóstolo, a Casa de Maria, Casa de Nossa Senhora, vai visitar as igrejas do Apocalipse, a ilha de Kos, se deslumbrar com a cidade de Istambul, essa cidade vibrante, não é? A antiga Constantinopla, que paira entre o Oriente e o Ocidente, ver o Gran Bazar e o mercado de especiarias de perto. Além disso, vamos ter um cruzeiro pelo Estreito de Fósforo, um passeio pela Basílica de Sofia, o Hipódromo Romano e a Mesquita Azul. Ainda tem a cidade da Capadócia e seus passeios de balão. O Padre Reginaldo ainda não andou de balão. Quem sabe ele não vai com você, não é? E as belezas da cidade de Éfeso e muito mais. Ligue já e garanta o seu lugar nessa peregrinação, que com certeza irá marcar a sua vida. O telefone está aparecendo aí no vídeo, 41 9875 33300 e peregrinações@evangelizarpreciso.com.br. Venha fazer parte desta peregrinação e conhecer a famosa Turquia, a famosa Istambul. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aí então meditando a palavra de Deus nesta manhã. E como eu dizia para vocês no bloco anterior, a fé também é um dom divino. Primeiro existe essa fé humana, em que nós acreditamos em muitas coisas, mesmo sem ver. Mesmo aquela pessoa que não tem fé, ela acredita.
ela acredita nas suas ideias, ela acredita nas suas convicções. Ela não vê as suas ideias, ela não vê as suas convicções, mas ela acredita. Deus então concede a nós a graça da fé divina. E essa fé divina é acreditar em tudo aquilo que Ele fez e em tudo aquilo que Ele ensinou. Porque pela fé o homem entrega-se totalmente a Deus. Você quer se entregar totalmente a Deus? Você quer entregar a sua vida totalmente a Deus? Você vai conseguir isso através da fé. Porque a fé é a livre adesão a tudo aquilo que Deus fez, a tudo aquilo que Deus ensinou. Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus ensinou, nós conhecemos pela revelação. Deus vai se revelando a cada um de nós. E Deus foi se revelando também à humanidade. E a humanidade, para acolher o plano de Deus, precisa então ter fé no seu coração. Porque, como vai dizer os Hebreus, a leitura da carta aos Hebreus, fé é crer naquilo que não se vê. Esse é o salto que nós somos chamados a fazer. E a termos também uma vida de fé. Uma vida capaz de viver na fé. Por isso, homens e mulheres de fé, que saibam viver, que saibam ter fé nas suas vidas. E fé também é a adesão ao projeto de Deus. Fé não é só falar que eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Fé não é só ficar fazendo orações piedosas e tudo isso. Não. As orações, é claro, elas nos ajudam a entrar na fé. Mas fé é mais do que isso. Fé é aderir. Fé é entrar no projeto que Deus tem para cada um de nós. Por isso, quando nós também abraçamos uma vocação, seja a vocação sacerdotal, no meu caso, seja a vocação matrimonial, seja a vocação da vida consagrada, quem abraça essas vocações, abraça porque tem fé e porque está aderindo ao projeto de Deus para a sua vida. Deus não veio falar no meu ouvido que eu deveria ser sacerdote. Provavelmente você que se casou, Deus não foi falar no seu ouvido que você deveria se casar. Mas Deus foi movimentando no seu coração e mostrando qual era o caminho que você deveria seguir. E você, motivado pela fé, abraçou essa vida. Motivado pela fé, você aderiu a esse projeto de Deus para a sua vida. Por isso que é próprio, como já dizia e vai dizer Santo Tomás, e eu retomo outra vez Santo Tomás, é próprio do ser humano crer. E é próprio do cristão ter esta fé divina. Ter esta fé, esta certeza de que nós estamos no plano de Deus. Essa certeza de que tudo aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que Deus nos revelou através de Jesus Cristo é verdade. E então nós abraçamos isso para nós. E Deus quis se revelar ao ser humano. E só podemos aceitar essa revelação se tivermos fé. Para aceitar a revelação de Deus, para aceitarmos que Deus, Todo-Poderoso, Onipotente e Eterno, se fez homem, entrou na história, se encarnou no seio de uma mulher, nós só podemos aceitar isso se nós temos fé. Porque se nós fomos levados, muitas vezes, por uma razão um pouco reduzida, obviamente nós não vamos aceitar, porque nós vamos dizer como? Que o Criador de todas as coisas, o Criador do universo agora se fez ser humano? Nós não aceitaríamos isso. É pela fé que nós aceitamos a encarnação de Jesus. Mas também é pela fé que nós aceitamos que Jesus tenha entregado a sua vida por cada um de nós. Só uma pessoa que tem fé, quando olha para o crucifixo e quando vê Jesus crucificado, pode então fazer essa experiência e acreditar firmemente que o Senhor crucificado foi crucificado por amor e para a salvação de cada um de nós. Somente quem tem fé pode olhar para a imagem de Jesus das Santas Chagas e ver que em Jesus das Santas Chagas está a prova do amor de Deus por nós. E a fé é um dom de Deus, como eu dizia. E hoje nós meditamos a chaga do pé direito, pedindo ao Senhor que nos conceda a graça da fé. Por isso também nós, como discípulos, devemos repetir como está em Lucas 17:5. Senhor, aumenta a nossa fé. Nós temos a fé já nos foi dada, você já tem isso. Agora nós temos que colocar a fé em ação e pedir ao Senhor Jesus que nos conceda a graça da fé.
de aumentar a nossa fé. É isso que os discípulos sempre pediam: Senhor, dá-me a graça, aumenta a nossa fé. Diante das dificuldades, das tribulações da vida, das tragédias, das doenças, Senhor, aumenta a nossa fé, para que a gente possa acreditar em tudo aquilo que o Senhor revelou. E a fé também nos ajuda a crer no amor de Deus por cada um de nós. E eu quero pedir então que o Senhor te abençoe nesta manhã. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que as chagas redentoras de nosso Senhor Jesus Cristo esteja tocando você, aonde quer que você se encontre. Tocando o seu coração e te concedendo nesta manhã, concedendo a todos nós, a graça de uma fé exercida e de uma fé viva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado porque você esteve aqui junto conosco no programa Com a Palavra. Fique agora com a Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.